Olá, mais uma vez, aqui Marcelo Munduruku e venho trazer para nós o tema palavra índio. Essa palavra foi criada a partir dos colonizadores na época do descobrimento. A gente tem conhecimento disso lá na quinta série, lá no ensino fundamental, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, etc. Tal. Mas essa palavra, no decorrer de muito tempo, ela foi muito utilizada e está sendo muito colocado como uma coisa, uma situação bastante até desagradável. É lógico que, é claro, que a palavra índia ela trouxe alguns benefícios em termos de assistência desde o período do início desse PI para a população indígena, né? E tendo isso, levando isso em consideração, é que hoje temos essa palavra muito estereotipada, que no sentido de que a palavra índio está carregada de situações desagradáveis, né? É muito difícil você ver a palavra índio associada a uma coisa boa. É claro que existem pessoas que interpretam de maneira sem muita maldade, sem muita malícia, da palavra que utilizando essa palavra índio. Por várias situações. Primeiro, foi criada a Fundação Nacional do Índio depois da SPI, utilizando essa palavra. Existem vários programas do governo federal que utilizam a palavra índio também. Até na própria Constituição tem a palavra índio, né? Então, a palavra é utilizada, mas hoje, depois de entendermos o principal entendimento, entendermos essa situação que não ser mais índio, ser indígena, ser povo indígena, pertencente a um povo que tem uma língua, uma cultura, uma religião, um costume diferente da sociedade não indígena, que são os descendentes dos europeus, alemães, italianos que adentraram no Brasil no período colonial para trabalhar na questão do café, do açúcar e tudo mais, depois do período que não utilizavam mais o escravo, né, da libertação dos escravos, libertação entre aspas, né, digamos de passagem. E os indígenas foram criminalizados porque não submeteram ao sistema escravista imposto pelo sistema colonial. Esse é um fato, né? Mas por que não pode chamar índio? Até pode, mas o que acontece? Ela está carregada de coisas ruins, porque é muito difícil você associar a palavra índio com coisas boas. E como diz nosso colega Daniel Munduruku, né, a palavra índio é uma invenção e um apelido. E normalmente todo mundo sabe que apelido nunca traz coisas boas, né, pra gente. Apelido sempre vem com sentido pejorativo. Até nas próprias escolas mesmo, no início dos primeiros livros didáticos, que adentravam nas comunidades, estava lá o indioinho na sua alquinha, com a sua canoinha. Então tudo no diminutivo. Hoje essa realidade tem mudado, mas que ainda derrubou a cabeça de muita gente. E normalmente ela vem generalizada. Como assim generalizada? Porque hoje, quando você fala a palavra índio, ela escurece a diversidade de povos indígenas que existe em nosso país. Especificamente aqui na região noroeste de Mato Grosso, que temos 11 povos diferentes. 11 povos. Cada povo tem sua língua, como eu falei, sua culinária, sua arquitetura, seus artesanatos, seu modo de vida. Então, é uma diversidade muito grande para resumir em apenas uma palavra, né? E levando em consideração isso também, né, algumas pessoas não gostam que às vezes os parentes indígenas colocam assim, nós povos indígenas, né? Por que se diz povo? Por que não tribo, como era falado antigamente também? Se não é índio, por que não coloca tribo? Primeiro, né, seguindo do princípio básico em que a próprio Daniel Munduruku comenta em relação a isso, tribo é um grupo de pessoas que se vestem iguais, têm uma linguagem parecida, ou iguais também, mas porém ela depende de do sistema
comunitário, não indígena, para sobreviver. As tribos, podemos considerar os emos, os skatistas e assim por diante, esses são tribos, porque tem a própria gíria que eles falam, né? Tem toda uma linguagem para esse grupo de pessoas que gostam desse estilo. E muitas vezes isso não é crime, isso não é coisa ruim, muitas vezes, em alguns, dependendo do ponto de vista de muitas pessoas, porque hoje no Brasil, no nosso país, se tem pouca leitura em relação ao entendimento no que o outro quer, no que o outro quer diferente da gente. É isso que parte do princípio que começa aí a questão da perseguição do racismo e dos preconceitos por classes sociais, etc. Agora, para o povo não se aplica isso no sentido de trazendo o ponto de vista de que, por exemplo, se hoje se aconteceu assim, só por uma suposição, uma hipótese, se vinha acontecer um grande fato no nosso meio, um cataclisma ambiental, ou em outras coisas que atrapalhem o uso da internet, da energia, dê um blackout geral no país ou no mundo, se os indígenas permanecerem nos seus territórios, se o indígena permanecer no seu modo de vida, e embora a gente tenha evoluído um pouco no sentido de utilizar os bens industrializados, vestir roupa e tudo mais, com o tempo é necessário que os indígenas tenham na sua memória, os mais evoluídos no sentido tecnológico, deixando essa tecnologia de lado e voltando a como era antigamente, né, na qual ele voltaria às práticas culturais, onde ele faria sua casa, onde ele teria onde buscar sua comida, onde ele plantaria, onde ele colheria, onde ele se reproduziria, né? Então teria todo essa autossustentação dessa sociedade, desse povo, né? Por isso que se denomina povo indígena. Diferente do Zemo, diferente dos colegas aí que deram esse estilo, que como chama tribo, eles dependem do seu mercado para se alimentar. Eles dependem de um sistema para poder estar inserido, para poder sobreviver nesse meio. O indígena não. Então, a partir desse ponto de vista, que talvez não seja muito eficiente ou forte o suficiente para convencer, mas eu creio que é um ponto de partida para poder entender por que não pode ser chamado tribo, uma comunidade indígena, e sim povo, a partir desses princípios. Por causa de uma tribo, ela praticamente, normalmente as pessoas têm uma religião, é apenas um modo de vida diferente dos demais. E embora os indígenas tenham esse entendimento de modo de vida diferente, mas eles têm a religião, temos a religião, temos toda essa estrutura que compõe um povo para dizer que nós temos autonomia. E por isso que precisamos da terra. A terra não se trata apenas o indígena não tem a terra como patrimônio econômico. O indígena tem a terra como algo, como um parente, como um irmão, que ele tanto ela depende dele para sobreviver e muito mais a gente precisa dela para sobreviver. Nós pertencemos à terra. A terra não pertence a gente como algo particular ou algo que possamos estar trocando ou vendendo. Esse é um ponto de vista crucial de que muitas vezes nós somos um pouco compreendidos pela maioria da sociedade, nem todos, a gente também não pode generalizar. Algumas pessoas entendem o ponto de vista dos indígenas em relação ao território. E por isso que se foi criado no decorrer da história vários tipos de estereótipos, de palavras que venham de buscar diminuir as comunidades indígenas no sentido de chamar de preguiçosos porque não submete ao sistema capitalista escravista. Pessoas que atrapalham o desenvolvimento porque o nosso modelo de entendimento de desenvolvimento é diferente daquele que só é ganhar dinheiro, né? Embora o dinheiro faça parte das culturas indígenas hoje, mas não é tudo. Os valores que sempre estão sendo colocados à frente, a questão das religiões que se impõem nas comunidades indígenas, é um fator crucial também que atrapalha muito o ponto de vista e a valorização
assim como a continuação dos costumes tradicionais que identificam o povo. Isso vem acarretando um monte de situações hoje com a imposição de construção de hidrelétricas, de construção de pontes, de construção de mineração dentro da terra indígena, na qual toda essa riqueza não fica na terra indígena. Todo esse benefício do faturamento, do lucro, economicamente dizendo, não fica com as comunidades indígenas. A gente tem acompanhado no decorrer de muito tempo vários garimpos da Rasteira, no Telespires, até a própria hidrelétrica de Telespires também tem essa deixa. Tem o exemplo clássico também da Serra Pelada. O que essas comunidades que aderiram à mineração ganharam? Só os problemas sociais que isso acarretam, que trazem para dentro da comunidade, que trazem para dentro próximo dessas pessoas, que são pessoas, normalmente pessoas ribeirinhas ou que moram em áreas de assentamentos, que são pessoas humildes, com baixo acesso ao conhecimento de educação, de saneamento básico, de educação de qualidade, de alimentação. Fica à mercê das políticas impostas por essas empresas ou pessoas que só querem lucrar em cima. Então, quando esse grupo de pessoas que buscam a economia vão embora, fica apenas os problemas sociais, que é a questão da prostituição, as doenças venéricas, entre outros fatores como o uso de droga, alcoolismo, que adentram nas comunidades com pequeno lucro que às vezes fica na comunidade, né? E nem sempre isso acontece. Divisão entre as comunidades, entre as organizações. Então, tudo se muitas pessoas têm a gente, quando fala assim, indígena, vê só o que muitas vezes não é bom, né? A partir do momento que a universidade entrou nas comunidades indígenas, a gente começou a ter outra visão. As pessoas começaram a entender mais o que é ser indígena, qual é a sua cultura, quais seus valores, qual é a sua tradição, qual a sua língua. Então a gente tem um aprofundamento muito mais amplo. A partir do momento que a gente procura conhecer o outro, a gente passa a respeitar. Com certeza, as comunidades indígenas também precisam conhecer a sociedade não indígena, nas suas organizações de classes, os seus grupos, né, de empresários, seus grupos religiosos, seus grupos que não seguem as religiões convencionais, mas que fazem parte da sociedade e que compõem esse grupo de população denominada brasileira hoje, na qual também fazemos parte. Então, esse entendimento que nós indígenas procuramos ter da sociedade, que às vezes nem sempre somos vistos com os bons olhos, do mesmo jeito que às vezes nós queremos entender o outro, né? Ainda continuamos não sendo entendido a partir do momento que nós a partir do momento que nós se apresentamos diante de algumas pessoas que não procuram conhecer, não procuram entender, salvo aquelas pessoas que são conhecidas nossas, que conhecem quem somos, conhecem como trabalhamos e conhecem a nossa verdadeira realidade. Um ponto para vocês, um abraço, até a próxima.